o culto com uma palavra e logo o grupo de louvor vai ter a oportunidade de 3 louvores, tá bom? Vamos estar orando, feche seus olhos, vamos agradecer, né, primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Amém? Senhor nosso Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu no dia de hoje, Senhor. Muitos não têm essa oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, e te agradecer, adorar o Seu nome, Senhor Jesus. Por isso eu te agradeço, Pai, ó Deus poderoso, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, tem colocado, nos sustentado de pé, Senhor, nos fortalecendo, Pai. Ó Deus Santo maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo fortalecimento de nossas vidas, Pai. Dê sabedoria, Senhor, para a gente aprender a Sua palavra nesta noite, Senhor Jesus. E que a gente possa também aprender e colocar em prática, Senhor, e levar a Tua palavra àqueles que estão necessitados lá fora, Pai. Ó Deus, visita também, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor Jesus, nesta noite. Vai visitando a cada um que está enfermo em sua casa, Senhor Jesus. Vai fortalecendo, Senhor. Vai visitando o grupo de louvor, Senhor Jesus. Vai usando as nossas vidas, Pai, para alcançar os corações, quebrantar os corações para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Eu te agradeço nesta noite, Senhor. Amém. Eu vou ler uma palavra, irmãos, que está em 1 Tessalonicenses. Eu escolhi justo a mais difícil de falar. No versículo 5, do 15 em diante. Sim. Isso, 5. Vede que ninguém de ontem mal por mal, mas servi sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra mexeu muito comigo esses dias, porque eu escutei um testemunho tão forte. E fala, em tudo dai graças. Não importa os dias que a gente esteja passando, as dificuldades, mas a gente sempre tem um coração grato, né? E o coração grato move, né, a mão de Deus. Então que nós possamos sempre ser gratos, não importa a dificuldade, mas só de nós levantarmos de manhã, irmãos, temos saúde para vir, só de ter oportunidade de estar aqui adorando, né? Muitos não podem e nem tem essa oportunidade. Muitas vezes a gente não é grato a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que a gente tem, né? Então, que nós aprendamos a ser gratos todos os dias, irmãos. Eu agradeço a oportunidade, o grupo de louvor, 3 louvores. E no terceiro louvor já vamos ter a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Acreditar e confiar no que você me diz.
de hoje, se precisar. Isso. 1 Coríntios, capítulo 1, isso, se fica melhor, só na direção. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 4. Você vê como que é? Nós ensinamos a palavra, mas essa igreja é uma igreja que nós ensinamos a palavra. Cadê o povo da vigília aqui hoje? Você vê que o povo, eles vão por emoção. Se tem emoção, eles estão onde tem emoção. Por isso que eu falo, uma igreja não pode se levantar da emoção. Então, louvorzão, emoção, aí vai. Mas é que quando tem a palavra, tira a emoção. A vida cristã não é baseada em emoção. A vida cristã é baseada no quê? No poder do Espírito Santo, né? Amém, amados? No poder do Espírito Santo. Num culto no lar, onde tem 3 pessoas, tem que ter o poder do Espírito Santo. Aleluia. No culto no lar, onde tem 3.000 pessoas, tem que ter o mesmo poder do Espírito Santo. Então, sempre a gente pensa assim, qual é o poder que vai estar lá? Na vigília, qual é o poder que vai estar lá? O poder de Deus ou o poder do homem que realmente está empolgado ali com a vigília? Então o poder de Deus, irmãos, ele transforma. O poder de Deus, ele nos muda. O poder de Deus arde no nosso coração, né? Então nós temos que estar atentos a essas coisas para não estarmos enganados, viu, irmãos? Em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 4, vamos ler só os versículos aqui, em nome de Jesus, e aí no finalzinho, daqui a pouco nós louvamos para recolher a oferta, tá? Versículo 14 ao versículo 16 só, tá bom? 1 Coríntios 4, do 14 ao 16. Às vezes a gente fala as coisas, irmãos, pastor é contra congresso. Eu não sou contra congresso, não sou contra festividade, mas eu pergunto, qual é o poder que está ali? Porque às vezes nós nos empolgamos com essas coisas e achamos que é o poder de Deus. Mas o poder de Deus está aqui dentro. Amém, amados? O poder de Deus não precisa de estímulo para o poder de Deus. Não precisa de estímulo. Agora, o poder do homem precisa de estímulo. Como que eu sei a diferença do poder da alma e do poder do Espírito? É simples. O poder da alma precisa de estímulo. O poder do Espírito não precisa de estímulo. Ele é poderoso, amém, amados? Ele não precisa de gasolina. Ele não precisa dessas... Não, o poder de Deus não precisa. O poder de Deus, amados, ele vem aonde estiver um coração quebrantado. Você vê que o poder de Deus veio sobre a vida de Filipe, transladou Filipe e levou ele até o eunuco. Não tinha estímulo nenhum ali, só estava Filipe. Mas o poder de Deus estava ali. Aleluia. Amém, amados? Então, aprenda, na verdade, de todo o seu coração, a buscar o poder de Deus. Quando todos estiverem estimulados com o poder do homem, com o pregador, com quem vai louvar, quando todos estiverem estimulados com o poder do homem, estimule o seu coração com o poder de Deus. Deus vai estar ali. Aleluia. Deus está tão atento nessa sexta-feira como na vigília da semana passada. Ele merece a mesma glória, ele merece o mesmo louvor e a mesma exaltação. Amém? Então nós precisamos entender assim, não crescemos espiritualmente, né? Não crescemos espiritualmente. Amém? Vamos achar? Amém. Então vamos lá, 1 Coríntios. Aí os irmãos falam assim, houve uma retaliação depois do congresso, ou depois da... Não foi retaliação. Preste bem atenção. Tem coisa que é retaliação. Tem coisa, sabe o que aconteceu apenas? É que colocaram expectativa, não aconteceu conforme a expectativa e as pessoas desanimaram. Mas se nós colocarmos a nossa expectativa em Deus, nós não vamos desanimar. Amém? Vai passar o congresso, você vai dar glória a Deus no congresso, e na segunda-feira você vai estar avivado no poder de Deus. Amém? 1 Coríntios, então, 4, 14 ao 16. Eu li 14, vocês o 15 ao 16. Amém? Bom? Tudo bem, Marcelo? Bem? Vamos lá, o 14 diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 anos de Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais,
Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Amém? Então, sobe aqui. Quem tem acompanhado o estudo de sexta-feira, nós vemos a trajetória do apóstolo e o cuidado de combater na igreja de Coríntios a idolatria. A idolatria é justamente disso, desses estímulos que nós estávamos falando. Porque uns se estimulavam muito quando dizia é Paulo hoje. Poxa, eu sou de Paulo, então eu vou. Porque se é Paulo, eu sou Paulo desde criancinha. Aí uns que eram de Apolo diziam, não, eu não vou, eu vou quando Apolo for. Aí quando era Apolo, não é, hoje eu vou, porque quem vai pregar é Apolo. Agora tinha uns que eram de Cefas, que era de Pedro. Quem vai pregar? Pedro. Não, Pedro ele andou com Jesus, então eu quero ouvir Pedro. E eram estímulos, estavam estimulados em homens, em pessoas. E Paulo disse, olha, vocês, uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Cristo, outros dizem que é de Cefas, e ele vem combatendo essa divisão dentro da igreja de Coríntios. Amém? Amém? Ele vem combatendo essa divisão. Depois ele diz que os homens devem o quê? Os homens devem nos considerar como ministros de Deus, e cabe ao ministro se achar fiel. Lembra disso? No capítulo 4, versículo 1 ou 2. Tá? Versículo 1 e 2. Então, que os homens nos achem fiel. E depois nós falamos um pouco sobre a fidelidade que nós precisamos ter. Vocês lembram da fidelidade que nós falamos? Nós falamos fidelidade na palavra, fidelidade no testemunho, fidelidade na oração, fidelidade em conduzir a família. Falamos dessas coisas aqui. Na outra aula que nós tivemos, antes da vigília, o que nós falamos? Nós falamos que Paulo diz o quanto ele sofria pelo Evangelho. Porque a igreja de Coríntios, uma igreja orgulhosa, fundamentada apenas nos dons, achavam que já tinham chegado a um lugar, a um patamar, a um crescimento espiritual. E Paulo diz, olha, nós até agora como apóstolos temos sofrido o quê? Naufrágios, fome, frio, passado jejum, perseguição, temos tomado bofetada, não temos lugar para dormir. Ele diz, espera aí, vocês querem ter revelação, querem fluir nos dons, querem ser uma pessoa que Deus usa nos milagres, nas maravilhas? Então ele diz o custo disso. Ele fala para a igreja de Coríntios que há um custo, e o custo não é a sabedoria carnal, e o custo não é o orgulho por causa dos dons que eles receberam de Deus. Há um custo. Paulo diz, olha, para ter a revelação, para carregar os dons, para fluir nesses dons, tem um custo, e nós temos pago esse custo. Agora no versículo 14 que nós temos, ele diz, eu não digo isso para envergonhar vocês. Eu não estou dizendo isso para dizer que nós somos melhores, que nós sofremos pelo Evangelho, que nós sabemos o que é amar a Cristo e vocês não sabem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo isso. E aí o versículo 15, ele vai dizer, porque ainda que tivesse milhares de preceptores ou aios, né? Está escrito aios aí uma versão? Em Cristo, aios em Cristo. Tutores. Não terias, contudo, muitos pais. Então o que Paulo está querendo dizer aqui para a igreja de Coríntios, amados? Ele está tecendo aqui, ele está levando a uma construção, ele está combatendo uma sabedoria carnal, um orgulho carnal, ele está combatendo uma divisão dentro de Coríntios, ele está combatendo uma idolatria dentro de Coríntios, mas agora ele diz, olha, ainda que vocês tivessem muitos aios é tutores, diga tutores, mestres, ensinadores, ainda que vocês tivessem muitos ensinadores, porque Apolo era ensinador, Pedro era ensinador, havia outros mestres na igreja de Coríntios. Ele falou, ainda que vocês tenham 1000 ensinadores, 1000 mestres, 1000 tutores, mas nem todos são seus pais. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu vos gerei. Então Paulo se coloca, ele nem está aqui cobrando a sua autoridade apostólica, mas ele está cobrando da igreja de Coríntios uma autoridade de pai. Paulo se sente pai espiritual da igreja de Coríntios. E é interessante isso daqui, amados, é muito interessante, é muito importante, porque a igreja atual tem caído nisso. Primeiro que a igreja de Coríntios quer idolatrar
não pode ser removido. Então não adianta idolatrar Cefas, não adianta idolatrar Paulo, não adianta idolatrar Apolo. Ele combate isso. Amém, amados? Porque se você fizer isso, você vai colocar um fundamento que não é Jesus Cristo. E se você colocar um fundamento em algum profeta, em algum vidente, em algum pastor, em algum bispo, em algum apóstolo, você vai cair em idolatria. E se você vê algum erro numa pessoa assim, você vai parar de ir para o culto, você vai se enfraquecer, você vai enfraquecer na oração, porque você idolatrou alguém que não era para idolatrar. Você colocou um outro fundamento que não é Jesus Cristo. Está acontecendo isso na igreja Bola de Neve? Sim ou não? Está acontecendo isso, isso é atual. Isso é atual. Coloca o coração no bispo, no apóstolo. Aí descobre que o apóstolo é homem. E ele, como homem, ele erra. Aí sabe o que acontece? Os pastores começam a sair da igreja, começa a sair todo mundo da igreja, há uma rachadura, há uma divisão. Por quê? Porque estavam lá por causa do apóstolo. Isso é perigoso. Amém, amados? Só que agora Paulo ele vai trazer um outro equilíbrio, um erro que nós não podemos cair também. Porque se nós não podemos cair no erro de idolatrar homens, de idolatrar apóstolos, de idolatrar bispos, de idolatrar videntes, de idolatrar profetas, de idolatrar ministério. Deus só está aqui no ministério DEC, ele não está em outro ministério. Vem aqui na igreja que você vai ver que Deus vai operar, Deus vai fazer. Só aqui Deus faz, só aqui Deus opera. Isso é uma idolatria. Se nós podemos cair nesse erro, só que há um outro problema, que há um outro extremo que nós podemos cair também. O qual? De não ouvir o apóstolo, de não dar atenção ao bispo, de não dar atenção àquele que está na frente da obra. Então veja que é um extremo aqui. Paulo vai trazer o equilíbrio. Ele está descendo aqui agora para dizer: eu fui pai, eu gerei vocês. O que Paulo está querendo dizer? Eu dei atenção, eu dei o meu tempo, eu dei a palavra. Eu, como pai espiritual, gerei vocês no Evangelho. Eu acompanhei o crescimento, eu acompanhei a vida de vocês. Então Paulo se sente responsável pela igreja de Coríntios. Então Paulo ele vai cobrar o que? A atenção da igreja de Coríntios. Porque, amados, se não pecamos na idolatria, muitas vezes pecamos, sabe por quê? Porque passamos por cima da autoridade espiritual que Deus nos colocou. Eu vou falar uma coisa para você, amados. Olhe na Bíblia Sagrada. Olhe na Bíblia Sagrada, nesse grupo que nós estamos aqui nessa noite. Qual foi a rebelião que Deus deixou quieta? Muitos pecados do povo de Israel, Deus, digamos assim, não é que ele virou o rosto, não é nada disso, mas Deus considerou, Deus perdoou, Deus deixou de lado muitos pecados. Nós pecamos, amados, muitas vezes contra a santidade de Deus. Por muitas vezes durante o dia nós pecamos contra a santidade de Deus. Agora me digam o homem na Bíblia Sagrada que pecou contra a autoridade e ficou de pé. Diga para mim, né? O homem que pecou contra a autoridade e ficou de pé. Então, se por um lado nós não devemos idolatrar homens, por outro lado nós temos que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Amém, amados? Amém. Então há um equilíbrio muito grande nisso. Há um erro, porque eles não queriam ouvir Paulo. Eles não queriam considerar, e Paulo vai cobrar isso na segunda carta. Eles não consideravam Paulo como apóstolos. E Paulo diz: eu não sou só um apóstolo da igreja de Coríntios, eu sou um pai. Eu vos gerei o Evangelho. Então Paulo se sentia um tutor. Paulo se sentia responsável pelo crescimento, pelo andamento da igreja de Coríntios. E não ouvir Paulo como uma autoridade era um erro muito fatal. Era um erro que eles estavam indo para o extremo. Amém, amados? Amém. Então Paulo ele se sente como um pai. Abra para mim em Gálatas
7. Paternidade espiritual, amados. Mentor, diz Senhor Jesus, mentor, um pai espiritual. Isso, Gálatas capítulo 3, versículo 7. O que vai dizer? Vamos lá, 1, 2, 3. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, aqui o próprio Paulo, ele vai dizer lá em Gálatas, que aqueles que são da fé, eles são filhos de Abraão. Mas filho o quê? Filho carnal? Filho espírito? Agora, o que nos faz ser filhos de Abraão? Diga comigo. Quando nós imitamos a fé de Abraão. Você vai ver no próximo versículo, Paulo primeiro cobra a paternidade. Ele diz: vós sois meus filhos, eu vos gerei no Evangelho. E depois ele já vai dizer assim: sede meus imitadores. Porque o filho, ele imita o pai. Como que eu posso dizer que eu sou filho de Deus? Como que eu sou filho de Deus, irmãos? Porque quando os fariseus dizem assim, ó, nós somos filhos de Abraão, Jesus diz: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Olha só o que Jesus ele diz. Ele diz: vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não viriam. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar. Se vocês fossem filhos de Abraão, o coração de vocês estaria quebrantado porque eu falo. Mas por que vocês não me ouvem? Porque vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Então veja que essa questão de imitar, o que mostra que nós somos filhos de Deus, o que mostra que nós somos filhos espirituais de uma pessoa, de um tutor, de um mentor, de um pastor, um filho espiritual, é quando nós imitamos o seu modo de viver. É isso que Paulo está dizendo. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho características de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho o amor de Deus derramado no meu coração. Se eu sou filho de Deus, eu estou disposto a perdoar. Se eu sou filho de Deus, eu estou disposto a agir conforme a vontade de Deus. Amém, amados? Amém. Então essa questão de ser filho é muito sério. Porque todo filho, ele parece com seu pai. Olha só, e essa questão de paternidade não é uma coisa da nova aliança, é uma coisa que vem da antiga aliança. Essa questão da paternidade. E nós precisamos, amados, nós precisamos hoje de exemplos. Por isso que Paulo diz, ele não diz com soberba, sede meus imitadores. Ele diz primeiro, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo não está falando para imitar ele, está falando para imitar Cristo nele. Aquilo que ele imita de Cristo é para os coríntios imitar de Paulo. É isso que ele está dizendo. Vocês não conseguem ver Cristo. Vocês não conseguem enxergar Cristo, então olha para mim. Olha para as minhas atitudes, porque eu imito a Cristo. Então, vocês querem imitar Cristo? Imite as minhas atitudes. E nós, amados, precisamos de referências nos dias de hoje. Referências ruins nós já temos. Referências ruins na internet, basta você abrir o YouTube. Escândalos nós já temos.
isso, amados. Nós precisamos de pessoas. Porque o que nós dizemos hoje? Não olha para mim não, olha para Jesus. Não é verdade? A gente diz isso. Ó, irmão, olha para mim não. Se você olhar para mim, você vai se escandalizar. Por quê? Por que eu vou me escandalizar? Não vai em casa. Se você ficar um dia em casa, pronto. Você para de ser crente. Como assim? Paulo está dizendo, olha para mim. Não é para olhar só para Jesus, olha para mim. Então veja que a vida cristã, ela tem na verdade uma meta, um objetivo espiritual muito forte. E do qual a igreja de Corinto já achava que já estava deleitando, porque havia alguns dons, porque fluíam alguns dons proféticos, porque falavam em línguas estranhas, porque interpretavam línguas, porque tinham o dom de glossolalia, porque tinham o dom da sabedoria na palavra. Eles achavam que estavam no auge, no patamar espiritual, já haviam alcançado, já eram a quarta pessoa da Trindade. Eles se sentiam como os sabiduchos, como os homens espirituais. E Paulo diz, ei, vocês não chegaram a lugar nenhum, porque não haja nada que vocês receberam que não foi dado. E se foi dado, vocês estão gloriando no quê? Se é algo dado, vocês estão se gloriando no quê? Aí Paulo vai dizer, se eu devo imitar, e aí Paulo não vai falar de dons espirituais, ele vai falar de comportamento. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, amados? Amém. O dom espiritual é muito importante para a edificação da igreja. Eu já disse isso, o dom espiritual, ele é muito importante, mas quantas pessoas com dom nos escandalizam? Me perdoa, amados. Pessoas com dons espirituais maravilhosos, mas não têm um comportamento cristão, não têm um comportamento na palavra de Deus, amados. Amém? Amém. Não tem um comportamento. Então, o que nós precisamos nos dias de hoje é referência de administração de dons, referência de como usar os dons e referência de comportamento cristão. É isso que nós precisamos. A igreja de Corinto precisava disso. Então Paulo diz assim, sede meus imitadores, mas isso no versículo 16, antes, ele diz assim, eu vos gerei como pais, como o pai gerou filhos espirituais. Então Paulo, ele se sente pai da igreja de Corinto, amados. Ele tem esse sentimento de pai, ainda que eles não se sintam como filho de Paulo. Mas ele diz, vocês podem ter muitos mestres, você pode ter muitos ensinadores, vocês podem ter muitos tutores espirituais, mas pai não. Pai sou eu. Então ele encontra isso. Ele diz pai, e o pai, o filho tem que ouvir o pai. O filho que não ouve o pai está ignorando a paternidade. O filho que não obedece o pai, porque Paulo, ele vai cobrar o que da igreja de Corinto? Disciplina. Ele vai cobrar a disciplina da igreja. Então, o filho que não obedece o pai é um filho rebelde. Não vou dizer que não é um filho, mas é um filho rebelde. Senhora, está em rebelião. Então Paulo ele começa a crescer essa questão da paternidade espiritual. Por um lado, não devemos idolatrar os apóstolos, não devemos idolatrar pastores, não devemos idolatrar ídolos. O fundamento é Jesus. Nós vivemos aqui por causa de Jesus, nós adoramos a Jesus, mas por um outro lado, Paulo traz um equilíbrio e diz, não vai para o extremo de não ouvir a voz de Deus através daquele que Deus levantou. Porque muitos não obedecem hoje em dia, amados. Há muitas pessoas que não obedecem. Você faz uma reunião, você fala um algo, você diz, vai para a direita, não vai. Não obedece, amados. E essa questão de paternidade, ela já vem do Antigo Testamento. Vamos ver lá, 2 Reis capítulo 2, versículo 12, nós vamos ver que Eliseu, ele se sente filho de Elias. Olha só, Eliseu, ele tinha Elias como filho. 2 Reis capítulo 2, versículo 12, olha só, o que vem do Eliseu
pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Então você vê ali que Eliseu, ele clama por Elias, né? Ele diz: meu pai, meu pai. Então Eliseu ali, ele tinha esse amor, essa confiança de que Elias era o seu pai espiritual. Por quê? Porque foi Elias que ensinou para Eliseu os caminhos do Senhor. Quando Elias chama Eliseu, o que deixa entender, segundo os estudos, porque você olha em uma folha, Elias chamando Eliseu, e na outra folha, você vê que Deus recolhe Elias. Aí você fala: poxa, foi 1 ano que eles estiveram juntos, mas pelos estudos, foi mais de 18 anos a preparação de Eliseu com Elias. Mais de 18 anos eles estiveram juntos, aonde Elias deitava a água ali nas mãos de, aonde Eliseu deitava as águas ali na mão de Elias. Amém, amados? Então esse carinho, esse amor, esse respeito. Hoje, amados, nós estamos em uma geração que os filhos não respeitam seus pais. Não respeitam os seus pais, amados. E pais espirituais, então: ah, o Senhor é meu pai. O Senhor é meu pai espiritual. Você não poderia falar: não, ali é meu pai, viu? Ali é meu doutor, ali é meu mestre, ali é o meu mentor, né? Hoje é mentor, né? Nossa, o meu mentor. Até que ele te fale algo que a pessoa não gosta. E você vai ver aquele mentor, né, mano? Você vai ver aquele mentor. Cadê o mentor? Cadê o pai espiritual? E o pai, amados, ele aconselha. O pai, ele ama. O pai, ele abraça. O pai, ele traz a providência. O pai alimenta. Mas o pai, ele corrige. Diga comigo: o pai, ele corrige. Ele corrige. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 9. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 9. E a igreja, amados, ela não mostra quando é espiritual. A igreja não mostra quando é espiritual em meio ao sentimentalismo, em meio à festa, em meio aos gritos, em meio a igreja mostra que é espiritual na obediência. Obediência. Show? Pegou aí? Vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos lá? Olha lá, o versículo 5 aí, né, também. Vamos lá? 1, 2, 3. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Vamos lá. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Para aí, Gabriel. Peraí, vamos ser. Para aí. Então, primeira condição para ser filho: aceitar a correção. Diga comigo: aceitar a correção. Se alguém não aceita a correção, seja diretamente de Deus, na sua comunhão com Deus, ou seja através do tutor, se você não aceita a correção: eu não aceito correção, eu não aceito que fala assim comigo, eu não aceito que discorda de mim, eu não aceito tal coisa, então você não é filho. Olha o que a Bíblia diz. Ele vai dizer que você é bastardo. Porque o filho, ele precisa aceitar. O filho aceita os bens, o filho aceita a bênção, o filho aceita a providência, o filho aceita o alimento, mas os filhos também aceitam a disciplina. Amém, amados? O filho aceita a disciplina. Eu acredito que nós precisamos crescer como liderança, irmãos. Nós precisamos crescer como liderança. Se uma pessoa está na frente de qualquer trabalho, não importa, você tem que obedecer. Ah, mas eu não concordo. Não, você não foi mandado para concordar. O dia que você estiver na frente, então você faz o seu jeito. Mas você tem que obedecer. Isso é respeito. Isso, na verdade, é o quê? Isso são primórdios de liderança. Agora, eu quero que me respeitem, só que quando é outro eu não respeito.
Então, eu sou filho, é a unção de filho, o poder de filho, a graça de filho, a autoridade de filho. Eu quero os mistérios de filho, as bênçãos de filho, as promessas de filho. Só que há uma condição: se não está debaixo de disciplina, ou se não suporta a disciplina, desmaia. Eu e a Patrícia, nossa, mas quando vai, desmaia, não sabe ser disciplinado. Igual uma criancinha, quando o pai fala assim para ele: me dá essa boneca, me dá essa boneca, me dá essa boneca. Ele diz: não vou dar boneca. Aí sabe o que a criança faz no shopping? Ela se joga no chão. Desmaia. Aí o pai, que é pai, igual Deus deixa descansar. Deus fica aí, cansa. Quando você vai se levantar daí? Daqui uma hora? Não, espera de boa. Já foi. Agora o pai que não está preparado, o que ele faz? Ele não tem dinheiro, compra boneca. Deus não é esse pai. Se nós desmaiamos em meio às disciplinas de Deus, então não podemos nos considerar filhos, somos bastardos. Amém, amados? Amém. Enquanto a liderança, a mesma questão. Precisa haver o que? O respeito. Precisa haver a questão da liderança. Amém? Amém. Versículo 9, finalizamos aqui esse texto. Olha lá. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós nos reverenciávamos, ou deveríamos, pelo menos. Não nos sujeitávamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Às vezes nossos pais, amados, nos corrigiam por coisa boa. Ele pensava de uma maneira, totalmente do jeito dele. Se você não pensasse como ele, puxava assim, tipo. O meu pai me repreendia por eu passar na frente. Então, por exemplo, se ele estivesse conversando com alguém, se meu pai estivesse conversando com alguém e eu passasse na frente, ele só olhar. Agora, peraí, isso é uma verdade absoluta? Você não pode passar na... Onde está escrito que você não pode passar na frente do seu pai quando ele está conversando com outra pessoa? Isso não é uma verdade absoluta, isso era do jeito dele. Mas ele, como pai, tinha autoridade, ele só olhava. Depois que a visita ia embora, ele falava: você está entendendo? E eu era repreendido por causa do jeito dele. Além do mais, que tivemos pais segundo a carne, me repreendia. Agora dizem Deus, por causa da verdade absoluta, por causa de um bem maior, por causa de um crescimento espiritual, por causa de um cumprimento de promessa na nossa vida. Ele, como Deus, não pode nos disciplinar? Não pode? Então essa questão é muito importante para a igreja, amados. De nós nos portarmos como filhos. Amém, amados? Amém. Nos portarmos como filhos e respeitarmos as pessoas que Deus levantou. Quer ter um ministério abundante? Respeite quem Deus levanta. Amados, uma coisa pode dizer para mim. Pode falar assim para mim: pastor, está obreiro, está rebelde. Eu digo: não é colheita. Eu fico tranquilo, não é colheita. Colheita não é, porque, amados, todo tempo de cooperador, de diácono, de presbítero, eu não dei trabalho para essas coisas. Não dei. Não concordava. Tinha coisa que eu falava: misericórdia, meu Deus. Pensava dentro de mim, entrava numa luta, numa guerra. Mas estava ali. Eu disse: se Deus levantou, certo ou errado, está na mão de Deus. Certo ou errado está na mão de Deus, amados. Agora é claro, e se o homem sair da Bíblia, sair dos padrões bíblicos, você pode, como filho, dizer: pai, vem cá. Tudo bem, você não está sendo rebelde. Amém, amados? Agora, desrespeitar a autoridade é complicado. Não teve um que fez isso que ficou direto. Teve. Começando por Moisés, Miriam, Arão, a terra que engoliu mais de 250 famílias.
na hora, porque se levantaram aqui contra Deus, não contra Moisés, contra a autoridade. Amém, irmãos? Eu queria trazer muito um estudo sobre a autoridade espiritual, porque tem muita gente, amados, tem muita gente que ele faz tudo certo. Você até pode dizer assim, ele dizima, ele louva, ele está na igreja, ele chega no horário, mas a autoridade espiritual, nós precisamos entender as leis que regem a autoridade espiritual, porque tudo começou. Como começou tudo? Diga: rebelião. Rebelião é o ato de alguém rebeliar contra a autoridade. E qual que foi o primeiro pecado no mundo angelical? Rebelião. Então Deus não suporta rebelião. Deus não suporta rebelião. Tem coisas carnais que não é que Deus vai passar a mão, mas Ele vai perdoar. Se você pedir de todo o coração, Ele vai perdoar. Agora, rebelião é um pecado espiritual. Rebelião é um pecado de orgulho. Você não se submete. Você diz: eu não vou me submeter. Não submete essa igreja, não. Marcelo, eu não submeto. Marcelo chegou agora. Eu não submeto a ninguém. Ele diz assim. Aí eu fico: amém, irmãos? Então, Paulo, ele diz, Marcos capítulo 10, versículo 29 ao 30. Hoje as irmãs vão louvar? Posso estender um pouquinho mais? Pode? Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Mas eu vou ficar só no versículo 15, só da paternidade, tá bom? Não vou sair da paternidade. Diz assim, ó. Isso, 29, ó. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães e filhos. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o quê? Que se você renunciar por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo, você renunciar o quê? Pai, mãe. O que é renunciar, irmãos? É abandonar? O que é? Isso, exatamente. Vocês estão errados. Não é você sair de casa, deixar seu pai e falar: fica aí, que não é isso. Mas também Jesus sabia que em algumas igrejas sofredoras, como há igrejas sofredoras hoje, o pai chega e diz assim: se você se converter, você não é mais meu filho. Há muitas igrejas no Sudão, há muitas igrejas na África, há muitas igrejas na China, que você, a sua própria família, diz: ou você escolhe entre Jesus ou morar aqui em casa. É claro que para nós, ele está dizendo no fato de nós priorizarmos o Evangelho. Mas muitas pessoas vão ter que tomar essa decisão. O próprio judeu, né? Ele vai ter que decidir. E Jesus disse: não há ninguém que tenha feito isso que não ganhe 100 vezes mais. Aí Jesus está dizendo que você vai ter 100 irmãos, é isso? Aí você diz: nossa, vou ter 100 irmãos, vou ter 100 mães, vou ter 100 pais. Ele está dizendo o quê? O que ele está dizendo? Espiritual. Porque quando Jesus estava ensinando certa feita, chegam para ele e dizem assim: ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, e seu pai também. O que Jesus diz? Jesus diz: meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Por quê, irmãos? Deus está dizendo o seguinte: que onde nós formos, nós temos irmãos. Aonde nós formos, nós temos mães espirituais. Aonde nós formos, nós temos pais espirituais. Aonde nós formos, nós temos casas para dormir, casas para ficar. É isso que Jesus está dizendo. Amém, amados? Amém. Que nós vamos ter casas, vamos ter pais, vamos ter mães espirituais. Vamos ter irmãos espirituais. Se você é cristão, você não passa fome. Se você é cristão, você não passa necessidade. Porque Deus levanta um pai, Deus levanta um provedor, Deus levanta alguém. Deus vai levantar, Ele cuida de você. Ele vai levantar um tutor, alguém que te ajude. Amém, amados? Amém. Você não vai ficar sozinho. É isso que Jesus está dizendo. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu acredito que sim. Irmãos, vocês da DEC é mais minha família
vocês, eu estou mais com vocês, eu oro, estou mais com vocês do que com eles. Sim ou não? Então é uma família mesmo, é um irmão mesmo, não é verdade? Sim ou não? Tem tios que se atropelar no meio da rua vai saber que é tio na hora que chegar no hospital e falar, nossa, mas é o mesmo nome, não é verdade? Agora nós estamos aqui sempre, amados, todos os dias sendo edificados, sofrendo uns com os outros, orando uns pelos outros, abraçando uns os outros. Então é uma família, verdadeiramente sem hipocrisia nós somos uma família. E eu vou falar isso, se eu tiver um problema, se eu tiver uma dificuldade, você pode ter certeza que eu já sei para quem eu ligo. A minha família espiritual vai me socorrer muito mais rápido, irmãos, do que a minha família de sangue. Eu sei disso que vai socorrer. Tem uns irmãos que você sabe, não, se eu precisar aqui, né? É, Gabriel, não para matar rato, mas amém, amados? Amém. Se precisar ali é o camarada. Eu falei, eu sabia, Gabriel, que a nossa amizade não era em vão. Eu falei, me faz enfrentar um urso e um leão, mas esse bicho aqui não. Esse aqui não. O menino entrou lá em casa, se trancou o bicho no banheiro. Eu falei, esse é corajoso mesmo. Foi lá nos móveis, mexeu para o bicho sair. Quando saiu, deu um chute e ninguém viu mais nada. Eu falei, essa amizade eu tenho que guardar. Essa também. Mas é sério, irmãos, a gente precisa. 2h da manhã, você tem um problema, você vai falar, já sei para quem ligar. Porque são pais espirituais, irmãos. São pessoas que nos ajudam. Pastor, ora por mim. Você sabe que ele vai pôr a mãozinha e vai voltar para dormir. Ele vai dobrar o joelho e vai orar por você. Amém, amados? Amém. Isso é muito importante. Nós temos esse sentimento, essa segurança familiar espiritual. Tá? Amém, amados? Então, Jesus está dizendo que nós vamos ter muitos filhos, muitos irmãos, muitas mães. Deus, minha mãe faleceu, irmãos. Eu senti muito. Senti pelo meu pai, mas meu pai era ausente. Mas pela minha mãe eu senti muito. Mas Deus tem levantado tantas mães espirituais. Deus sempre levanta uma mãe espiritual. E eu tenho um carinho, falei, essa aqui é minha mãe. Amém, amados? Mãe espiritual que cuida de você mesmo, que ajuda você em oração, que ajuda em conselho, que ajuda em presença ali com você. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, amados? Porém, esse sentimento de Paulo, ele não era só pela igreja de Coríntios, e nem só por Timóteo. Você lembra que ele chama Timóteo de meu filho? Mas esse sentimento de Paulo não era só por Coríntios e por Timóteo. Havia outros de Paulo. Olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 22. Filipenses 2, 22. Aqui é a igreja de Filipe, não é? É a igreja de Filipe, de Filipenses. Então aqui não é a igreja de Coríntios, mas olha o sentimento de Paulo. Filipenses 2, 22 diz assim, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho a pai. Amém, amados? Então é muito importante. 1 Pedro 5,13. Pedro também tem esse sentimento por Marcos. Pedro tem esse sentimento por Marcos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. João vai dizer muito nas cartas de João. O que João diz nas cartas? Meus filhinhos. Ele não chama assim? Toda hora, João, filhinhos. Ele usa muito esse termo, meus filhinhos. Um termo carinhoso, que ele sentia mesmo a responsabilidade. Irmãos, queira ser um pai espiritual. Queira que Deus te levante como uma pessoa que cuida de outra, como uma pessoa que mentoria outra, como uma pessoa que ajuda, que discipula. Nós precisamos da DEC, pessoas que venham discipular umas às outras, amados. Pessoas que abracem, que amem e que digam assim, olha, eu vou ser o seu tutor, o seu ajudador. Eu vou ser aquela pessoa que vou orar por você, que vou estar com você. Amém, amados? Até o momento que aquela pessoa comece a caminhar sozinha. Aí você pensa, não, agora você já está caminhando sozinho. Mas pessoas que ajudem, amados. Pessoas que comprem situações, que dêem uma palavra. Nós precisamos
precisamos, amados. É disso que nós precisamos. Porque o traficante faz isso. O traficante, ele faz isso. Ele põe você no colo. Ele cuida de você. Cuida de você. Mas a igreja do Senhor, ela negligencia isso. Porque nós estamos com problemas e só olhamos para o nosso umbigo às vezes. E tem irmãos aqui dentro fraco. Tem irmãos quase que não estão conseguindo andar mais. Aí eu fico de longe só criticando. Mas as irmãs são carnais. Mas os jovens são carnais. Mas irmãos, é fácil fazer isso. É fácil fazer isso. Agora o difícil é abraçar e dizer assim: eu estou com você. O que você precisa? Vamos fazer um propósito? Que hora? 3 horas da manhã? Me chama. Eu estou com você. Nós precisamos disso, amados. Nós precisamos de pessoas assim. Amém, igreja? Amém, amados? A Gida, a Renata já esteve aqui, não está mais. Não está mais no estudo. Que irmãos que estavam aqui que não estão mais. Cabe a nós orarmos e dizermos: Deus, traz de volta. É isso que Deus espera da igreja, amados. É isso que Deus espera de nós. Amém, amados? Cadê aquele que estava aqui? Não estou vendo ele. Já há algum tempo. Agora, claro que você não vai concordar com o pecado. É claro que você não vai fazer o que a pessoa não quer fazer. Porque tem gente que não quer. Amém, amados? Ele quer. Ele não quer. Então, se ele não quer, mas cabe a nós. Ele não quer, mas eu vou continuar orando por ele. Amém. Porque ele também não pode me pedir de orar. Ele pode não querer a minha ligação. Ele pode não querer que eu vá lá. Mas de orar, ele não vai me pedir. Eu vou continuar orando. Verdade. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Pedro 5,13 vai dizer assim: a vossa o eleito em Babilônia vos saúda. E meu filho, um filho Marcos aqui, é um filho espiritual. Paulo, Pedro tinha Marcos como seu filho espiritual. Amém, amados? Eu considero muitos filhos espirituais. Gálatas capítulo 4, versículo 19 e 20. Gálatas capítulo 4, versículo 19 e 20. Depois, a sexta-feira que vem, nós vamos falar dessa imitação. Sede meus imitadores. Amor, como uma responsabilidade. Nós olhamos e dizemos: imita. Pouco que eu sei, imita. Imita meu jeito de orar. Imita minha busca. Imita minha sinceridade. Imita minha vida com Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 19 e 20. Vamos lá, 1, 2, 3. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele, como uma mulher grávida, é forte isso. Ele está dizendo: eu sinto dor de parto, né? Eu sinto dor de parto. Ele diz: por quê? Até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo está dizendo? Vocês me trazem dores. Por quê? É fofoca, é mexerico, é diz que me disse, é inveja, é contenda. Meus filhinhos, até que Cristo seja formado em vocês e que essas coisas imaturas sejam dissipadas. Eu estou com dor de parto. Quer dizer, Paulo diz: eu não estou com dor, eu estou com dor de parto. Mostrando o quanto isso agrediu o apóstolo, amados. Porque ele já tinha chegado a esse nível, amém? Ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele ora, ele diz até que a igreja de Galáxia, Jesus seja formado em vocês. Porque quando Jesus for formado em você, não tem problema, viu? Amém? Quando Jesus é formado em uma pessoa, você não tem problema. Você não tem. Não é verdade, sim ou não? Não tem problema, irmão. Quando Jesus é formado em nós, a gente não tem problema. Não vai ter mais, não vai ter inveja, não vai ter essas coisas, essas besteiras, não vai ter. Não quer ser melhor. Isso aí é até que Cristo seja formado em nós. Quando Cristo é formado em nós, a gente não tem necessidade mais de ser melhor, ser menor, aparecer mais, aparecer menos, ter razão. Não quer nem ter razão, porque a razão sua é Cristo. Amém, amados? Para finalizar.
Filemon. Filemon também ele tinha ali como filho, sim ou não? Então era a igreja de Coríntios, era a igreja da Galáxia, era a igreja de Filipenses, era a igreja de Éfeso. Paulo tinha um sentimento de pai, ele tinha preocupação de pai, e ele expressa uma dor de uma mulher grávida, dizendo: olha, toda essa confusão aí, ó, toda essa confusão que está tendo, porque tinha confusão, viu, irmãos? Não é só hoje não, viu? Tinha confusão lá, vai estudar as igrejas para você ver o que Paulo passou. Ah, irmão, tinha muita confusão, viu? Ah não, mas não era Paulo, mas tinha confusão, irmão, tinha muita confusão. Mas estude as igrejas para você ver como que Paulo tinha problema. Só que ele diz: ó, todos esses problemas aí, ó, a igreja ainda não se formou em vocês. Na hora que ele se formar, na hora que você deixar em Cristo formar em vocês, essas besteiras não vão prevalecer. Filemon 1:10. Filemon 1:10. Eu ia falar, acha Filemon 2:10. Filemon 1:10. Quem era Filemon? Vocês lembram? Filho de Paulo. Filho de Paulo é mesmo, né? Olha lá, Filemon 10. Filemon? O patrão. Isso, era o patrão. Filemon é o patrão. Aí ele está fazendo. Paulo fez a carta a Filemon, para que Filemon recebesse Onésimo. que serviu Filemon. Só que o que ele fez? Deixa eu entender que ele roubou Filemon e ele foi preso. E na cadeia, Paulo conhece Onésimo. Então vamos lá. 1, 2, 3. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Até nas prisões, Paulo gerava. Esse camarada nem tinha filho, viu, irmão? Esse tinha filho. Ele diz que a guarda pretoriana conheceu o evangelho através dele. Sabe que a guarda pretoriana são 6.000 soldados romanos de elite. Olha quantos filhos ele gerou na prisão. Por isso que ele vai dizer: por essa causa eu me coloco de joelhos, para que a igreja não desfalecesse nas suas prisões. Porque na prisão de Paulo ele gerava filho. E ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus permitiu eu estar preso, eu vou gerar filho aqui. Vou gerar muito filho. É importante, é interessante isso, amados. Então ele diz: Onésimo que gerei nas minhas prisões. Então você quer ver a sua dor passar um pouco? Você quer ver o seu problema passar um pouco? As suas dívidas, as suas preocupações passar um pouco? Queira gerar. Se preocupe em gerar para Deus. Eu estou no trabalho, não é cristão. Gere filhos. Gere filhos do Senhor, porque você vai tirar o seu coração da preocupação. E quando você tirar o seu coração da preocupação, Deus opera em seu favor. Nossa, sabe o que o diabo faz? Você fica focado no problema, você fica focado na dificuldade, aí você não gera, aí você não prega, aí você não ganha almas para Jesus. Mas quando a nossa preocupação é gerar filho, é ser pai espiritual, é ser tutor, é ser ajudador, é ser conselheiro, então você tira a sua visão do problema e você entra numa promessa muito grande que diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Os apóstolos tinham problemas financeiros, os apóstolos tinham muitos problemas, amados, mas você não vê eles contando problemas. Por quê? Porque enquanto ele gerava para o reino, Deus gerava situações para que pudesse ir de encontro à vida dos apóstolos. Amém. Ou eles não tinham problemas? Lógico que tinham, mas você não vê eles falando, porque eles estavam no coração de gerar filhos. Eles estavam no íntimo do Senhor e Deus trabalhava a favor deles. Amém, amados? Amém. Fique de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. O grupo de louvor vai levar mais um hino e nós vamos ensinar, tá bom? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmão, pelas irmãs. Ora, irmãos, gere filhos. Diga assim comigo: eu vou gerar. Ah, tá fraco, irmão. Eu sei que você não jantou, mas vamos lá de novo, vai. Eu vou gerar. Filhos de joelhos. Por essa causa eu me coloco de joelhos. Amém, amados? Pelas irmãs, pelos jovens. Por essa causa eu me coloco de joelhos. Amém, amados? Amém. Gere de joelhos.
sugere de joelho, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Senhor, obrigado por cada filho teu, ó Pai. Meu Deus amado, que através de Jesus Cristo foi gerado. E veio aqui nessa noite para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, Pai. Senhor, que nós possamos ser tutores, que nós possamos ser mentores, ó Pai, de vidas espirituais, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos gerar, ó Deus, mesmo na nossa dor, mesmo, ó Deus amado, em meio às aflições, como Paulo estava na cadeia, mas que nós venhamos gerar filhos para o reino do Senhor, ó Pai. Deus, que nessa noite vidas sejam alcançadas, ó Pai, que vidas sejam tocadas, meu Deus amado, vidas que já esteve conosco, ó Pai, mas que sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, que sejam tocadas pela tua graça e pelo teu poder, ó Pai, meu Deus amado, e que eles possam voltar, ó Deus, como um filho pródigo, ele volta para o coração do Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com todos digam amém. Amanhecendo tem a consagração das irmãs. Mas eu não sou. Mas se puder vir, irmão, venha. Amém, amados? Amém? Eu vou estar aqui amanhã de manhã. Pode deixar, pastor. É o fim, tá? Amém? Tá bom? Em nome de Jesus.